Vamos falar então da mulher samaritana. Algumas pessoas não conseguem compreender direito sobre a mulher samaritana. Vamos ver agora como foi a entrevista de Cristo. Como Cristo rompeu os tradicionalismos e as regras, as normas. Senhor, meu companheiro, como Cristo rompeu as tradições de uma determinada época através dentro do aspecto da relação do diferente pelo diferente, atuando distintamente na alteridade. Então nós temos o samaritano. O que é o samaritano? Vamos lá. Este conflito remonta do episódio após a morte do rei Salomão, quando aconteceu a revolta das tribos de Israel. A tribo de Israel se dividiu em dois aspectos, Roboão e Jeroboão. Isso vocês nem precisam conferir, que está naquele site que eu passei para vocês, como uma das referências. O reino do norte, então, o Israel foi dividido em dois aspectos. E aí tem um detalhe. As 10 tribos foi posteriormente invadido pelos assírios. E aí houve um problema. Naquela época, quando um invasor invadia uma terra, eles estupravam as mulheres e faziam relação sexual com elas, para que elas gerassem filhos deles. Ora, o que aconteceu com os judeus? Eles começaram a ter filhos gentios, não mais judeus, correto? Que eram gerados pelos pais, homens assírios. Então os judeus tiveram um distanciamento daquele povo, porque não era mais o povo judeu, era um povo mestiço, era um povo gentio, era um povo mestiço por causa dos assírios. Então os judeus, o que fizeram? Se distanciaram dos samaritanos. Esse foi o grande problema entre judeus e samaritanos na história. Por causa disso, os judeus começaram a proibir os samaritanos, esses que foram gerados pelos assírios, de entrar no templo, porque não eram judeus, eram gentios. Então eles foram renegados na história. Por isso que os judeus não falavam. Em contrapartida, os samaritanos ficaram ofendidos e certa vez colocaram ossos espalhados no templo. Isso foi uma coisa assim absurda, e os judeus ficaram tremendamente chateados com essa situação, a tal ponto de rechaçar realmente o povo samaritano. Então foi aí que começou a rixa entre judeus e samaritanos. Senhores, compreenderam? Olha, eu não vou ficar parando não, pessoal, vamos rapidinho aí. Por causa disso, os habitantes do reino do norte fossem considerados pagãos pelos judeus. E a adoração e o culto das divindades dos assírios ajudaram a aumentar ainda mais essa divisão, porque eles continuaram adorando. Eles continuaram adorando divindades dos assírios, claro, porque os assírios estavam ali. Então isso acabou mexendo ainda mais e aumentando por mais ainda o paganismo. Diversas crises políticas e religiosas acabaram levando à decadência dos dois reinos. O reino de Israel destruído pelos assírios, enquanto o reino de Judá destruído pelos babilônios, mais tarde depois. O que aconteceu na época então? É que o caminho, aí entra Cristo na história, quando Jesus encontra a samaritana. Então veja, um judeu jamais poderia falar com uma samaritana. Um samaritano, principalmente se fosse mulher. Já era mulher, já não falava. E ainda samaritana 2 vezes. Então, na realidade, Jesus, então, ele tem que atravessar cerca de 175 quilômetros numa região tremendamente inóspita, tremendamente hostil, para chegar até essa mulher samaritana. E aí vem o encontro dele com ela. Então agora o encontro é muito mais. Eu escuto em alguns sermões sobre uma crítica à mulher samaritana, porque ela olha para Cristo e fala assim, mas essa água então, me dá dessa água porque eu nunca mais tenho que vir ao poço para pegar água. Lembrando a vocês que a mulher, e algumas pessoas criticam, por quê? Porque ela está pensando na água material, mas senhores, vai viver num deserto com 45 graus centígrados, para você andar quilômetros para chegar num poço, pegar a água para lavar o pé do marido que chega. Aquele pé craquento ali.
Aquela água que ela carrega é para lavar o pé das pessoas que estavam entrando em casa. É para fazer a comida, é para fazer o alimento, porque ela era uma serviçal. Lembram dos textos? Então, era serviçal. Então, quando o Cristo fala assim, ó, eu vou te dar uma água que é eterna, que você não tem mais, então me dê essa água, porque eu não tenho mais quem vir aqui. E a gente não tem que criticá-la por causa disso. Ela estava dentro do contexto dela. Vai andar, vai viver no deserto. Ainda mais aquele deserto, não é areia fofinha, com oásis, não, senhores. É um deserto terrível, cheio de pedras. Né? Então, essa é Samaria hoje. Veja, hoje, imagine, isso hoje. E aí está a passagem bíblica, né? Senhor, dá-me dessa água para que não mais venha sede, não venha tirá-la. João 4, versículo 15. A samaritana novamente pensa no material. E, ó, tá vendo? Eu estou criticando aqui o site, ó. A samaritana novamente pensa no material, mas claro que ela pensa. Certo? Qualquer um de nós pensaria também. Ela não está pensando num carro. Ela não está pensando numa roupa nova, num sapato novo. Ela está pensando em água, porque é sacrifício, é muito sacrifício. Sem falar que era mulher, né? Era cômodo não precisar mais voltar a tirar água, muito mais do que cômodo, né? Diante do nosso contexto hoje, porque é muito fácil a gente criticá-lo, sendo que a gente abre a torneira e tem água em abundância saindo. Né? Tanta abundância que o Lagoa 3 de vez em quando jorra água pela caixa d'água, fica jorrando aquela água. Eu falo assim, meu Deus, nós que já passamos por alguns lugares assim, a gente sabe que água é tão precioso. Eu vejo água sendo desperdiçada assim, de uma forma absurda. E a gente fica pensando assim, olha, uma preciosidade dessas. Porque a gente acha que a preciosidade é o ouro, né, Senhor? Mas a gente precisa sobreviver através da água, não é o ouro que a gente come. A água a gente tem que beber, se não tivermos água a gente morre. Essa é a verdadeira preciosidade, a gente não dá valor para isso, né? E a samaritana novamente pensa, bom, mas o grande mestre não estava a anunciar o evangelho de comodidades materiais e passadas. Isso aqui você já conhece. Jesus completa então com a revelação da vida que a mulher samaritana levava. Queria mostrar que tinha água para saciar a sede, que ela possuía sede, esta que a fez procurar saciar-se em vários relacionamentos fracassados. Mas tem uma coisa que é extraordinária dentro dessa mulher samaritana. É o que está aqui. Esse contexto você já conhece. Mas esse contexto é extraordinário, porque quando Cristo fala com a mulher samaritana, o que ele faz? Ele coloca a possibilidade dos samaritanos agora cultuarem Deus. Percebe? Lembra que eu falei que eles eram rechaçados do templo? Agora não mais, porque através de Cristo existe a possibilidade deles louvarem e honrar a Deus através da reunião deles. Não precisa mais do templo judeu. E aí vem o último parágrafo. Agora, os samaritanos não dependiam mais de um templo, olha, monte ou lugar algum, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Além disso, Cristo disse em outras palavras assim, agora vocês não precisam mais de templo, vocês não precisam mais do templo dos judeus, agora vocês podem louvar a Deus, que Deus vai estar com vocês. Isso, senhores, é uma possibilidade social que jamais foi dita antes, porque você precisava estar no templo, na mesquita, você precisava ler a Torá para você ter a presença de Deus. Olha como ele rompe o tradicionalismo. Aí ele diz assim, agora, onde vocês se reunirem e fazerem uma homenagem, homenagearem a Deus, Deus estará presente no seu grupo. Vocês não precisam mais se humilhar para entrar na igreja, no templo de Deus. Isso, Senhor, não é extraordinário. Ele está fazendo um processo de inclusão diante dos excluídos sociais que foram caracterizados através da Israel. Toda essa disponibilidade que ele dá aos samaritanos foi somente nesse ambiente que ele estava com a mulher samaritana. Sim. Foi só nesse ato de oferecer a ela. Exatamente. Aí o que ela fez? Ela saiu e contou para os samaritanos.
E aí tudo se espalhou. Agora o reino de Deus está conosco. Não precisamos mais ser rechaçados pelo Professor, aquela passagem da Bíblia que, não sei se está inserida aí, que fala, onde ele estiver um ou dois em nome, ali estaria. Sim, é por aí. Esse contexto colabora distintamente com esse pensamento. Né? E os samaritanos acreditavam que Jesus era filho de Deus? Então, a partir desse momento, sim. Muitos samaritanos se converteram. E aí vem... Por causa dessa história dele. Por causa dessa... Porque ele mostrou, além de conhecimento da mulher, a percepção da mulher, da imagem da mulher, ele já estava sendo conhecido entre a multidão por curar. Então agora, ela fala assim, eu escutei falar de um tal Messias. Ele falou, mas sou eu. Aí ela vai e fala, o Messias disse agora que nós não precisamos mais nos humilhar diante dos judeus. Mostrou amor, né? Por um povo que era rejeitado. Exato, não é extraordinário? Não é extraordinário? Engraçado que quando eu vou nas igrejas, escutei várias vezes essa pregação, e os senhores também, né? Mas nunca dá essa ênfase mais antropológica. Isso é interessante, esse contexto social é que é interessante. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede que as terras que já são brancas para a ceifa. Aí Jesus dizendo que o reino de Deus está próximo. Professor, por isso que Jesus é considerado o maior sociólogo já existente na Terra, para tentar unir, quebrar paradigmas para unir a sociedade. Ele reúne as 3 áreas que eu mais sou apaixonado, né? A filosofia, a sociologia e a antropologia. Né? Ele reúne as 3 coisas assim dele. Para mim é um grande mestre. Eu gosto de alguns personagens, mas ele é extraordinário. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu descubro mais coisas, mais eu fico estarrecido. E curioso que eu lembro que eu não me estarrecia tanto assim, achava bonito e tal, mas olhando os detalhes, as especificidades da filosofia, da sociologia, da antropologia, ele toma uma margem extraordinária, uma margem extraordinária. E aí vem uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Uma das passagens que eu mais gosto é a mulher com fluxo de sangue. O que é essa mulher com fluxo de sangue? Essa mulher com fluxo de sangue, lembrando a vocês que Cristo estava caminhando, a filha, o Jairo, a filha dele estava morrendo, pediu para Jesus ir até a filha dele. Jesus foi, e no meio do caminho aparece uma mulher que 12 anos tinha hemorragia. 12 anos com hemorragia. Você sabe que hemorragia era essa? Alguns especialistas falam que essa hemorragia é a menstruação. Imagine 12 anos com uma hemorragia. 12 anos menstruada sem cessar, nem parar, nem um dia. Hoje, as meninas têm a menstruação. E graças a Deus por isso, né? Minha mãe, minha esposa, minha filha, minha avó, todas. Mas hoje é fácil. Hoje você dá um remedinho quando tem cólica, tranquilo. Não há um incômodo, claro. Tem a TPM, a famosa TPM, que é uma loucura para os homens, né? Pra gente também. Mas dá para. Já disse para vocês, pra gente não é pior. Sem dúvida. Eu imagino. Nós só imaginamos isso, né? Só imaginamos. Para um homem ter uma experiência, tem que pegar um modo e ficar durante um tempo para ver o quanto dessa força. Mas essa experiência eu não sabia fazer ainda. Eu não fiz isso aí, mas eu imagino que vai ser e o sangue, né? Mas hoje, você vai lá no supermercado, e no supermercado você escolhe lá o mote que você quer, com água, sem água, noturno, diurno, tim, tem o tim também, existem vários modelos, extras, né? Tem uma função assim, fantástico. Mas naquela época, assim como as bisavós de vocês, como elas utilizavam? Elas utilizavam um paninho. E tinham que pegar aquele paninho, como não tinham mais tecido, elas pegavam esse paninho, lavavam o paninho e colocavam de volta. Imaginem aquela mulher na época de Cristo. Porque aí está um grande detalhe. Ainda tinha essa hemorragia, ela estava menstruada constantemente, e além disso, ela era imunda.
por Levítico, que vou mostrar já para vocês, ela teria que ficar imunda até a tarde. Mas ela ficou imunda durante 12 anos. Então isso significa que as pessoas não podiam tocá-la. Ela não podia tocar em ninguém. Porque a pessoa ficava imunda se ela tocasse. Então ela não tinha carinho. A exclusão social era terrível dela. Ela ficava realmente como um indigente, uma pessoa na margem da sociedade. Mas sabe por que ela era imunda mesmo? Por causa da menstruação. Professor, eu sempre tive uma dúvida assim, tudo bem que ela era imunda por causa, mas todas as pessoas sabiam que ela estava? É exatamente isso que eu ia perguntar. Como as pessoas Como ela tinha sabiam? que se manifestar? Porque ela Quem? era menstrual. É assim como o leproso. Quem era tocado pelo dedo de Deus já era por si só imundo. Então, por exemplo, eu estou imundo. Eu não me aproximo de você porque eu sei que eu vou... É igual eu tenho uma catapora. Eu não vou me aproximar de você porque eu sei que a catapora vai pegar você. Então, naquela época, a concepção era assim. Deus me tocou, Deus me castigou. Então, se eu me aproximar de você, o castigo vai para você. Então, eu não vou querer que você tenha. Principalmente se você é meu parente. Por exemplo, os leprosos. O que os leprosos faziam? Iam para a cidade de refúgio. As cavernas de Israel. Ficavam ali. Quando saíam, tinham que pegar um sino e gritar imundo, imundo, para ninguém se aproximar dele. Ele tinha que gritar que ele era imundo. A consciência era dele, Essa né? era a minha dúvida. Tipo, as mulheres que ficam com fluxo também tinham que ir gritando isso na rua? Não precisavam gritar. Mas, veja, era uma comunidade pequena. Razoavelmente, todo mundo já sabia o que ela estava passando. E você mesmo se afasta. Se você não quer que a sua doença passe para o outro. Ela não tem estratégia de negar. Ela se afasta, porque ela sabe que ela vai ser uma maldição para as pessoas que estão ao seu redor. Elas tinham consciência de que era para as mulheres mais normais, normal. Sim, tinham, claro. Consciência não, que ia ficar um período de tempo, parar e depois ia voltar, como nossos dias atuais. Sim, claro, mulher sempre foi, né? Não, então, mas ela tinha consciência que ela era imunda por um pequeno Porque ela espaço. estava com hemorragia constante, diariamente, durante 12 anos. Não, as outras mulheres. Claro. Porque elas foram tocadas e o período de tempo elas eram impuras. Mas o período... Não era mais. Mas isso tem na Bíblia, na Bíblia de Deus. Ó, mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo, qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Levíticos 15 e 19. Acho que esse versículo explica bem a sua pergunta. Bom, aí ela encontra, sabe que o mestre está passando. O que ela faz? Sim. Quantas meninas ali por conta da impureza das mulheres saibam que Deus criou esse sistema em proteção da mulher. Eu vou falar isso já. Vou comentar já. Você perguntou alguma coisa, Jefferson? Eu acho que é a pergunta que eu Já? Ok. Agora veja essa passagem que eu acho. Essa mulher então vai se rastejando até Cristo. E ela toca na orla da veste de Cristo. Cristo para e diz assim: de mim saiu o poder. Pessoal, isso é extraordinário. Alguém me tocou. Pedro olha e fala assim: mestre, está brincando comigo, alguém te tocou. Uma multidão aqui imensa. E Jairo é apressado, porque a filha está morrendo, imagina. Jairo é apressado, a multidão cercando e fala. Ela vai, toca na orla é isso aqui, toca na orla da veste de Cristo. Cristo para e diz: de mim saiu o poder. Quando ele pergunta: alguém me tocou? Isso já demonstra uma situação, porque alguém o tocou de forma extraordinária, diferente. E quando Pedro pergunta, questiona Cristo, ele diz: de mim saiu o poder, Senhor, eu sou espetacular. Se nós tivéssemos, eu estudo há anos. Eu estudo há muito tempo a percepção, muito tempo. Sou um estudioso da percepção através da fenomenologia, através da antropologia. Há anos eu estudo, mas eu confesso a vocês, coitado de mim, sou tremendamente limitado. Eu queria ter, pelo menos assim, um pouquinho só, um milésimo da percepção de Cristo. Um milésimo da percepção dele. Ele conseguir parar
Porque a mulher, vejam bem, a mulher estava imunda, ela passava a imundície para o outro, correto? Quando ela o tocou, ao contrário, ao invés da impureza sair dela, a pureza sai de Cristo e a transforma. A transformação, só que não é uma transformação só através de milagre, é uma transformação através da pureza. Aquela mulher passa a ser pura novamente. Senhores, isso não é extraordinário. Ele acaba fazendo uma inclusão social. Ele passa aquela mulher que está excluída socialmente, senhores, ela passa a de ser excluída socialmente para ser inclusa, para ser um processo de inclusão. Porque ele não só transforma a pureza, não só transforma a doença, mas ele faz com que aquela mulher seja novamente apta à sociedade. Você já pensou agora? Aquela mulher pode ser tocada, aquela mulher pode receber carinho, aquela mulher pode vir para casa, aquela mulher não precisa sentir vergonha dela mesma. Percebe? E é muito mais profundo do que somente uma cura. Ele contextualiza socialmente ela, porque a gente pensa que 12 anos de hemorragia já é trágico, mais trágico ainda é a situação social dela, que agora os senhores já sabem, por causa do livro que passei para vocês. Isso é impressionante. Quando eu olho para isso, eu falo assim, nossa, só podia ser realmente, de certa forma, divino. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Aí vem a questão, por que Deus, como Levíticos aqui, se importa com essa situação? Imaginem vocês, o deserto, a mesma coisa da mulher menstruada, a mesma coisa com o homem, a circuncisão, por exemplo. Vocês sabem o que é circuncisão, né? É cortar o prepúcio, aquela parte do pênis que fica mais, aquela pelezinha, só a pelezinha. Então corta, quando eu falo corta, não anula tudo, não, é só aquela pelezinha. Corta aquela pelezinha, por quê? Entre a cabeça do pênis e a pele que fica, nasce como se fosse uma fimose. Essa fimose, esse sebo que é caracterizado da fimose, ele acaba crescendo. Esse crescimento da fimose, do sebo, faz com que a pessoa tenha ardência na urina, não consiga mais fazer relação sexual. Então isso é um problema seríssimo. Por isso que Deus chegou para aquele povo que era bárbaro e disse assim, ó, corta essa pele, senão não vai fazer parte de mim. Percebe? Porque ele está falando para um povo tremendamente ignorante. Eram escravos. Eles eram escravos no Egito. Percebem a situação? Então eles tinham que dar, Deus tinha que falar exatamente para aquele povo de acordo com a linguagem deles. Então imagine uma mulher 45 graus, vivendo no deserto, estando menstruada. Imagine a situação, sem água, né? Porque a água era raro. Imaginem a situação. Por isso que existem as leis de saúde que Deus ordenou. Como se fosse lei, porque aquele povo só entendia assim, 8 ou 80. Não entendia o meio termo. Tinha que ser dessa forma. Tanto é que quando Moisés saiu do monte, o que eles fizeram? Montaram no bezerro, porque eles queriam ver alguma coisa, era palpável. Olha a deficiência que eles tinham, né? Por causa exatamente da escravidão do Egito. Aí tem uma cena que eu aprecio muito, gosto muito. Professor, então, deixa eu só professores aqui. Deus se importava com essa situação no caso da saúde? Sim, por isso que colocava essas leis, né? Amiga, hoje quem manda é você. É você. Foto linda. Fala pra ela que ela que mandou hoje, né? Senhores, aqui está. As passagens que estão ali são as passagens exatamente que eu acabei de explicar para vocês. Vocês estão vendo Cristo rindo, né? Vocês podem perceber que Cristo, muitas vezes, depois de um tempo, que aparece rindo. Por quê? Quando Constantino, vocês sabem que a história, Roma, os cristãos foram perseguidos durante muitos anos, principalmente porque o Império Romano, os imperadores romanos eram deuses, certo? Então Cristo era uma ameaça ao Império Romano, porque eles eram considerados deuses. Por isso que Cristo foi crucificado. Né? Foi uma estratégia política para ele ser crucificado, já que os imperadores eram deuses. E os cristãos foram perseguidos durante muito tempo, e principalmente através de Nero.
Ora, depois disso, vem uma pessoa, um homem chamado Constantino. E Constantino, ele acaba tendo um sonho, e nas guerras ele começa a ver a cruz. E ele acredita que Cristo ali está abençoando ele, e ele foi vitorioso nas guerras. Então ele passa a falar com que o cristianismo seja uma religião obrigatória. Mas ele teve uma sacada extraordinária. Porque para ele montar esse decreto, naquela época tinha várias tribos, vários messias na época, muitos messias, inclusive deuses romanos. Então o que ele fez? Ele montou um concílio, decretou que ele era o 13º discípulo. Como 13º discípulo, ele reuniu um concílio, chamado Concílio de Nicéia de 325 a.C., né? 320 depois de Cristo, 325. Nesse concílio, ele determinou aquilo que ia ser para o Evangelho ou não. Olha a inteligência, olha como ele foi esperto. Ele pegou os diversos símbolos das religiões que estavam acontecendo e anexou junto ao possível cristianismo. E tirou algumas partes e reuniu a Bíblia em alguns livros. Por isso o cânon sagrado. Só que ele deixou de fora uma das coisas que estava acontecendo na época, que eram os evangelhos gnósticos. Então a gente, por exemplo, olha Cristo indo e fala assim, mas por que eles não pintaram, tiraram a fotografia de um Cristo assim? Meu Cristo é assim, o seu também? O meu Cristo é desse jeito. Porque Constantino queria fazer um Cristo sério, um Cristo sofredor da cruz. E o evangelho, e esses manuscritos foram achados em Qumran, manuscritos do Mar Morto de Qumran. Só que teve alguns evangelhos, chamados evangelhos gnósticos, que foram achados na Babilônia, que mostram um Cristo mais humano. Constantino, esperto, não rechaçou, simplesmente ele afastou esses evangelhos, não quis colocar